Quem é que consegue realizar a dança da raça? Pela potência inconcebível de Deus, Baladeva Prabhu, ele é o objeto do divino amor, mas ao mesmo tempo ele também é o abrigo do amor divino. Então, ele é um servo. Aqueles que conseguem servir são aqueles que têm um humor de eu sou um servo. O mesmo Krishna, ele aparece na forma da personificação do serviço como Baladeva Prabhu. Como servir a Krishna? Então, Baladeva Prabhu, portanto, ele disse, está dito no Chaitanya Charitamrita, que ele veio como Nityananda Prabhu, na Gaura Lila. Baladeva Prabhu veio como Nityananda Prabhu, servindo dessa forma. Assim como Sankarsana, Karanodakshai, Garbhodakshai, Shirodakshai, Shesha. Quem está criando? É Baladeva Prabhu se manifestando nessas formas. Então ele se torna Mahavishnu, esse mesmo Baladeva Prabhu. E aí ele vai gerenciar a criação, a destruição. Essa é a expansão. O mesmo Krishna. Então isso é Krishna Tattva, vocês devem entender. Um é Krishna e outro são as suas manifestações. Ele é Vrajendrananda na Shama Sundara. E as suas manifestações são diversas. Um é ele próprio, outras são as suas manifestações. Então tem Swayam Prakash. Então ele está em Dwaraka performando uma outra lila. E outra lila em Vrindavana com as golpes. E aí o mesmo Krishna, ele vem como Baladeva Prabhu, e ele vira Sankarsana, e Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Kshirodakshai Vishnu, Sheshanaga. Então, todas são expansões de Baladeva Prabhu. Então, ele é também objeto e o abrigo do amor divino, ambos. Um é ele próprio e outros são as suas encarnações, suas manifestações. Então, Krishna, ele próprio, ele é Vrajendrananda na Shama Sundara. Então, Baladeva Prabhu, ele vem. Achintya, inconcebível. Achintya Shakti, inconcebível, a potência inconcebível do Senhor. Então, o Deus é o mesmo. Mas a partir da sua potência natural e inconcebível, ele manifesta em diversas formas. Um é ele próprio, que é Vrajendrananda na Shama Sundara, assim como ele é. E Vaibhava significa que ele também mostra a sua opulência quando ele vem como Baladeva Prabhu. Porque Krishna, ele próprio, ele realiza suas atividades, ele realiza os seus deveres na forma de Baladeva Prabhu também. Prakasha significa expansão. Então ele tem muitas expansões. Então existe também Vaibhava e Prabhava, Prakasha. Vaibhava Prakasha é como Krishna está servindo, como ele cria. Quem está fazendo isso? É Krishna, mas não Vrajendrananda na Krishna, porque o que ele está fazendo? Ele está em Vrindavana.
Então, as suas atividades nesse momento é realizar suas atividades com as gopis em Vrindavana, performar a dança da raça. E aí, nas outras expansões dele, ele pode criar, ele cria os universos. E quem é a manifestação Baladeva Prabhu de Krishna? Então, Sankarsana, Garbhodakshaya Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Karunadakshaya Vishnu, Sheshanaga. Então, quando o Baladeva Prabhu ele está brincando com Krishna nas suas lilas também, ele também está servindo a Krishna. Então ele manifesta esse humor de serviço. Como um amigo, ele também faz piadas com Krishna. E no humor de Vatsalya, que é o humor parental, ele também manifesta com relação a Krishna. Por exemplo, quando Krishna está ordenhando as vacas e ele fica cansado, aí Krishna ele deita a sua cabeça no colo de Baladeva Prabhu para descansar. Enquanto criança, então ele deita no colo de Baladeva Prabhu. E Baladeva Prabhu massageia ele e abana ele. Esse é o humor parental. Na forma de Ananga Manjari, também serve a Radhaji. Quem é Ananga Manjari? É a irmã de Radhaji. Ela tem um irmão e uma irmã Radhaji. Ela tem Shridama e Ananga Manjari. E da mesma forma, Baladeva Prabhu, na Rasa Vichara, tem a Tattva Vichara e Rasa Vichara. Então, na perspectiva de raça, Baladeva Prabhu, ele é Ananga Manjari, ele serve a Radharani, Radhaji. Vocês não entenderiam. Por exemplo, um corpo é um, como pode ter dois humores? Por exemplo, Radharani, além de Krishna, ninguém pode tocar Radharani. Além de Vrajendra Nandana, ninguém toca o corpo de Radharani. As Sakis, as mulheres, elas podem massagear os pés de Radharani, mas nenhum homem pode tocar o corpo de Radharani. Então, Baladeva Prabhu, como é que ele serve a Radharani? Então, absorto no humor de Ananga Manjari significa que, mesmo que eu dissesse, muitas vezes vocês não entenderiam, porque isso é uma coisa transcendental que eu estou explicando. Mas então, absorto no humor de Ananga Manjari, em sua forma transcendental constitucional, ele serve a Srimati Radhika. Baladeva Prabhu. Como é que duas pessoas cegas podem se ajudar? Elas não podem se ajudar. Então, você deve ajudar as duas pessoas, mas elas são cegas e não conseguem se ajudar. Ananga Manjari, por sua misericórdia. Tem um kirtan assim que fala: por favor, me mostre o caminho do amor divino. Então também tem uma pintura, Ananga Manjari. Ela está com uma Saki e a Radha e Krishna estão prestes a se alimentar no Kundya. E aí ela está levando uma Saki para ter o Darshana de Radha e Krishna, Ananga Manjari. Então Ananga Manjari, Baladeva Prabhu, ele se manifesta assim também. Então na Mahaprabhu Lila, os passatempos como Mahaprabhu, no Ratha Yatra, quando Mahaprabhu está dançando no humor estático, absorto no humor de Radharani, então nesse momento Baladeva Prabhu, na verdade Nityananda Prabhu,
Então, nesse momento, Mahaprabhu estava absorto no amor de Radharani e ele às vezes caía, desmaiava. Então, ninguém consegue segurar Mahaprabhu, mas apenas Nityananda Prabhu consegue. Então eles estavam dançando em humor estático, em êxtase. E aí quem seguraria Mahaprabhu quando ele caísse era Nityananda Prabhu. Absorto no humor de Ananga Manjari, ele estava servindo Mahaprabhu. Isso está explicado. Está sendo explicado. É bem especial. Os devotos estão perguntando se Nityananda Prabhu é objeto e o abrigo do amor divino. Os dois são iguais? Não. O Nityananda Prabhu, ele é... O que eu disse que... Eu apenas já expliquei essa tátua. Que Baladeva Prabhu quem é? Qual é a tátua? É Isvara tátua. Vishaya tátua. É o objeto do amor divino. Você entende? Tem que ter claro em sua mente o que é o objeto do amor divino e o abrigo do amor divino. Então, Vishaya tátua é objeto do amor divino, é Vishaya tátua. Então, o objeto do amor divino. Agora, o abrigo do amor divino. Então, é o tátua do amor divino, do serviço. Ele tem esse humor, Baladeva Prabhu, que eu sou um servo. Você deve entender isso. De qualquer forma que ele se manifestar, ele é Vishaya tátua. Ele tem esse humor de serviço. Porque sem o objeto do amor divino, Ashraya Vigraha, se você não tem isso, você não pode servir. Sem o humor de serviço, você não pode servir. Você apenas pode servir aquela pessoa se você pensa, eu sou um servo. Esse é o humor que um servo deve ter. Seva Abhimanyu. Baladeva Prabhu, ele é Vishaya Tattva. Mas ainda assim ele tem esse humor em alguns momentos. Então escute de novo e aí você vai entender. Então ele tem esse humor que é, eu sou um servo. Ele não é o abrigo do amor divino, ele é o objeto do amor divino, ele é Vishaya Tattva também. Então o mesmo Krishna, ele veio na forma de Baladeva Prabhu. E ele está expressando a beleza do serviço, de como servir. Isso está sendo explicado. Akhanda Guru Tattva é Baladeva Prabhu. É outra explicação também que vem. Então, Baladeva Prabhu, ele é Akhanda Guru Tattva. O princípio indiviso do Guru. Qual é o dever do Guru? O dever do Guru é mostrar como servir. Guru, ele é expert, ele é perito em todos os tipos de serviço. É por isso que a gente diz Samsara Davanala Lideloka. Esses louca. Guru Astakam. Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita. Maditya Madan Manasurasena. Romanchakam Pashru Tarangabajo Vande Guru Sri Charanara Vinda. Então, ele é perito em todos os tipos de serviços. E também vem em Rasa Tattva esse conceito. Então, na forma de Saki, Guru, ele está servindo, né? Guru Padma, na perspectiva de Rasa, é como uma serva no humor de Rupa Manjari, absorto no humor de Manjari, servindo. E isso é algo a se compreender. É por isso que Gurudeva é conhecido como
Baladeva Prabhu, Prakasha Vigraha, a personificação de Baladeva Prabhu. Ele é a manifestação de Baladeva Prabhu, Nityananda Prabhu. Quem é a personificação de Nityananda Prabhu? É Guru. E o que significa isso? Em Guru, a potência da misericórdia, da compaixão, está no coração do Guru. Então, Krishna ele manifesta todas as suas potências no coração dos seus devotos. Então, Krishna ele transfere todo o seu poder, seus poderes para o coração dos seus devotos. Se a força não está presente, o poder não está presente, não há como se servir a deidade adorável. Guru não é como um corpo de carne ordinário. Aos poucos vocês praticarão Bhajana Sadhana e vocês realizarão que Guru ele não é ordinário. Guru também não é Bhagavan. Guru é como Bhagavan, é como Deus. Como vocês podem dizer que Guru é Deus? Então, Deus tem muitas definições, não apenas uma. São 6 qualidades, aqueles que têm essas 6 qualidades são conhecidas como Deus. Ashraya, opulência, Vairagya. Então, as 6 qualidades de Deus. Então, algumas pessoas dizem que Guru é Deus. O significado é que vocês têm que entender. A palavra Bhagavan significa aquele que sabe passado, presente e futuro. Isso também é conhecido como Deus. Essa é uma definição. Aqueles que sabem passado, presente e futuro. A potência inconcebível de Deus vem como Guru. Ele transfere para Guru. Vocês creem ou não? Mas Guru, ele sabe de tudo. Isso é Guru Tattva, isso é Kanda Guru Tattva. Paramatma, a super-alma que reside no coração de todas as entidades vivas. A super-alma que reside em todas as entidades vivas, em seus corações. Chaita Guru. Esse Chaita Guru, quem é esse Chaita Guru? É o próprio Deus na forma de super-alma que se manifesta no coração das entidades vivas. Está lá. Está testemunhando tudo, todas as suas ações, as situações. Então o Guru é assim também, ele sabe de tudo. Escutem o que eu digo. Um mesmo Deus, ele se manifesta de 3 formas. O Senhor é um. Bhagavan Eki. Ele se manifesta como Brahma, o aspecto impessoal, o aspecto localizado, é a super-alma, e ele próprio, o aspecto pessoal. Então, Brahma é efulgência, que é advinda de seu corpo. Brahma. Vocês devem escutar isso e aprender apropriadamente. Então, Brahma é a efulgência do corpo de Deus. O segundo aspecto é Paramatma, que é a super-alma, que reside em todas as partículas, todos os átomos desse mundo, em todos os lugares. É assim que Deus sabe de tudo. Ele sabe ou não? Aonde Deus não está. Ele está presente em todas as partes do universo. É como uma CCTV. Ele está testemunhando e gravando tudo. Ele sabe de tudo. Apenas você tem que apertar o play para ver todos os dados. Assim como Chitragupta. Ele captura tudo. Então, Baladeva Prabhu, da mesma forma, da super-alma, ele reside no coração de todas
as entidades vivas e todas as partículas do universo, e na forma de Deus. Então, tem dois tipos, em Ashraya e Madhurya. Na forma de Ashraya, expressa na frente dos devotos que, eu sou Deus. E às vezes ele se mostra como uma forma de 4 braços, 6 braços, um humor de opulência, assim como os devotos podem ter medo e cair aos seus pés em rendição. Então isso também acontece. Então esse mesmo Baladeva Prabhu, em Braja, ele tem um Sevadikara, ele serve Krishna de maneira... Em 2 humores ele serve, Vatsalya e Madhurya. Em outras encarnações, isso não é possível. Desculpa, ele serve Sakya e Vatsalya. Shlokas to be, this is to what he's asking, we have to remember shloka or do they manifest automatically? Gurudev saying it's a process. Um devoto perguntou sobre como Utensil to cook rice. We will give rice and give you water also. But you don't have to do anything. como estudar os slokas. You have to make the water boil and you have to put the rice in there. Aí Gurudeva está fazendo uma metáfora. Então, você pode receber o arroz, você pode receber os ingredientes para fazer um arroz, mas ele não se manifesta cozido assim na sua mão. Então, você tem todos os ingredientes, mas você tem que aprender. Isso não é pré-pronto. Então, outro devoto está perguntando, no gesto do coração tem um sloka. Se o sloka ele se manifesta no coração, automaticamente se manifesta no coração do devoto ou não. Apenas por estudar o verso. Então, um dia você irá descobrir o que o está falando. Então, aos poucos estudando, você não vai realizar assim prontamente, mas aos poucos você realiza. Você pode enxergar a super-alma ao seu redor? Não, mas quando você vai realizando a vida espiritual, você pode perceber. Bhagavan. Bhaga significa... Bhaga significa aquele que é dono de toda a opulência. Bhagavan. Qual é a definição de Bhagavan? Significa que a presença de Deus. Ba significa o solo, o horizonte. Então, Ga significa o céu. E Van significa os 5 elementos. Então, os 5 elementos presentes em tudo. Em Hindi significa isso. Então, não significa água. Bhagavana. An significa também fogo. Então, Bhumi, a terra. Então, Ga significa os céus. Então, existe a água, o fogo e o ar. E aí, então, os 5 elementos. Então, por exemplo, se você regar... Se você rega uma árvore, não todas as árvores elas não vão colher essa água. Você tem que regar cada árvore em sua raiz. Senão elas não crescem se você não regar. Então, se você só regar as folhas, ela não cresce. Então, você tem que regar na raiz. Então, se você regar na raiz, então a árvore ela cresce bem.
of the tree. Se você apenas jogar água nas folhas, ela não The cresce. tree, and I will put the water Então, in se the base of the você tree. colocar Problem here. água na raiz da árvore, Krishna also, and I will worship all the a temples also. What a árvore vai crescer. Mas você pode também, às vezes, colocar a água nas folhas. Por exemplo, é uma metáfora com a adoração a Krishna e aos semideuses. Então, ao mesmo tempo, algumas pessoas elas adoram a Krishna e também a outros semideuses. one-pointed faith. Semideuses. Mas então, com isso, você não estará apto a desenvolver In a house, a chaste lady, she serves uma fé unidirecionada. Assim como a mulher casta, ela serve o seu respects everybody. marido, ela respeita todos quando eles vêm em sua casa, vêm os seus genros, ela cozinha, ela distribui a comida para toda a família, ela cozinha para toda a família. Mas ela é unidirecionada ao seu marido. Mother-in-law, father-in-law, Então, o sogro, a sogra, o genro, a genra, she is cunhado, cunhada. everybody and have love for everybody. Então, Now, in a ela respeita e ama todos, mas faith is in a fé unidirecionada dela e devoção é apenas para o marido. Ela serve a todos, faith, mas a fé nista está no seu marido. loyalty. É lealdade. Yes, she is loyal to her husband. Ela tem lealdade para com seu marido. This is the thing. Here, one example is coming. Então aqui há um exemplo. Se você Water the root of the tree, rega a raiz da árvore, e se você também rega as raízes da flowers of the tree. Maybe árvore e também as flores, talvez, in the flower daily, then the flower will be destroyed. se você regar a flor diariamente, talvez a flor será destruída. Ela estará arruinada. So you have to drink the water from your mouth while you put water through your ears. Por exemplo, você bebe água pela sua boca, por acaso você bebe água pela sua orelha? Through your mouth. Você deve se alimentar pela sua boca e não Your body will receive, por outros locais do seu corpo. you will be satisfied. Então, a partir da sua boca, você se alimenta e o seu corpo todo recebe a nutrição. Two examples are coming in Bhagavatam. Então, no Bhagavatam tem outro exemplo. But to explain this sloka, if someone say, Para explicar esse sloka, se alguém diz que eu regarei a raiz da árvore e aí I will water the leaf of the tree, eu regarei também the meaning is I will a folha da árvore, qual é o problema? Eu servirei a Krishna também goddesses also. e também aos semideuses. So this example is coming. Então, esse exemplo If we don't have one-pointed faith vem. by God of Se você não tem fé unidirecionada a Deus, você não obtém sua misericórdia. that's why example is coming. É por isso que eu estou dando esse exemplo. If you put food in your mouth, Se você coloca um alimento na sua boca, as outras partes do seu corpo receberão os nutrientes. and you don't have to put E aí você não tem que colocar o alimento, nenhuma comida nos seus olhos. Se você colocar o alimento nos seus olhos ou nos seus ouvidos, eles se arruinarão. Então esse é o exemplo. the food in your mouth. Você deve se alimentar pela boca. Esse é o significado. Se você adora Krishna, All the demigods, todos os semideuses e semideusas automaticamente estarão satisfeitos. we serve to please. Então nós servimos para satisfazer. Se Krishna está satisfeito, todos estarão satisfeitos. Everyone is pleased. God is pleased, everyone is pleased. Se Deus está satisfeito, todos estão satisfeitos. God is pleased, tasmin dashti jagat dashti. God is pleased, everyone is pleased. Se Deus estiver satisfeito, todos estão satisfeitos. The demigods, those who are not pleased, Mas entre os semideuses e semideusas, se não estiverem satisfeitos, they have to like, it's so difficult to worship all the é- demigods. há uma dificuldade em
adorar e satisfazer todos os semideuses, mas se você satisfizer Krishna, todos os semideuses e semideuses estarão satisfeitos. Years you have been worshipping Devi Durga, Por tantos anos tem pessoas adorando Devi Durga, but okay, mas you can keep the Devi in your altar. você adorar Krishna, todos estarão satisfeitos. Então você pode manter a sua deidade, ter, mas no seu altar, né? Você pode manter a sua deidade de Devi Durga, mas se você também tem uma deidade de Krishna, você deve ter num degrau superior Offer flowers to Krishna. a deidade de Krishna. E você também oferece as flores a Krishna, primeiramente. Here, the problem is that one-pointed faith does not manifest. Então, o problema é que a fé unidirecionada ela não se manifesta. Krishna, Outside he might show that he's happy, but internally he's not happy because ele fica feliz, mas internamente não, porque ele deseja a fé unidirecionada. everybody's doing devotional service. Todos estão realizando o serviço devocional, mas Who has one Deus faith towards gosta quando ele enxerga quando a pessoa tem fé unidirecionada a ele. Especialmente em Raga Marga, the one-pointed faith? a fé unidirecionada é o mais importante. Kartik Nishta, one-pointed Nishta. Fé unidirecionada. In Vaidhi Marg, slowly they're developing. Em Vaidhi Marga, They're walking on the path of aos poucos, te leva ao caminho da espiritualidade, o caminho das regras e regulações. have to follow Vaidhi Você deve seguir Vaidhi Marga. Eu não estou dizendo que é apenas respect Vaidhi Marg. vocês devem respeitar Vaidhi Marga. Even a dog who comes Até um cachorro que aparece, vocês devem respeitar quando ele aparece, e também um rato. Todos. Vocês devem respeitar a todos. to the thing. Let's go downstairs. Haribo.